O grito atravessou o penthouse como uma lâmina quebrando vidro. Não o vidro em si, mas o tipo de grito que vem de um lugar tão profundo dentro de um ser humano que faz o tempo parar. Madison Sinclair, de 17 anos, estava no centro do escritório de seu pai, sua roupas de designer rasgadas, seu rosto contorcido por uma raiva tão pura que parecia queimar pelo ar como uma criatura viva. Seu pai, bilionário magnata da tecnologia Richard Sinclair, estava imóvel atrás de sua mesa de mogno, com o rosto da cor da cinza. "Quer me controlar?" A voz de Madison vacilou como um chicote. "Você acha que seu dinheiro pode comprar obediência? Que seus advogados podem apagar o que eu sou? Eu preferiria morrer do que me tornar aquilo que você planejou para mim." A mão de Richard Sinclair tremia enquanto ele pegava seu telefone. Ao seu redor, o escritório era uma afirmação arquitetônica de poder. Janelas do chão ao teto com vista para Manhattan, obras de arte originais, livros encadernados em couro que ele nunca tinha lido. Mas nada disso importava naquele momento. Sua filha, a única pessoa que seus bilhões não podiam consertar, o destruía com palavras. A porta se abriu. Sua assistente apareceu, olhos arregalados de pânico. "Senhor, ela está..." "Saiam daqui", ordenou Richard. Então ele olhou para Madison e algo em seus olhos quebrou. "Vou te mandar embora. Uma instalação no interior do estado, a melhor do país. Você ficará lá até aprender a se comportar." O riso de Madison era vazio, sem alegria, ecoava naquela sala cara como o riso de alguém que já tinha perdido tudo o que importava. 3 semanas depois, em uma pequena sala no porão de um prédio de escritórios no Bronx, um homem chamado Marcus Webb estava limpando o chão. Ele tinha 41 anos, negro, com olhos fundos que pareciam carregar o peso de 1000 pequenas lutas. Sua filha de 13 anos, Amélia, estava no andar de cima, no programa de reforço escolar do prédio, o único lugar que Marcus podia pagar e que permitia que ela permanecesse enquanto ele trabalhava à noite. Sua esposa tinha partido há 5 anos, antes mesmo de Amélia ser velha o suficiente para entender o que significava abandono. Marcus não pensava muito em seus próprios problemas. Ele tinha aprendido há muito tempo que pensar só piorava as coisas. Em vez disso, ele se movia pelo prédio à noite como um fantasma, ciente de tudo, mas parte de nada. Ele limpou o chão, limpou, observou. As notícias da noite tocavam suavemente no monitor de segurança no porão. Uma história sobre a filha problemática do bilionário Richard Sinclair, Madison, desaparecida de uma clínica psiquiátrica no interior do estado. As notícias a chamavam de problemática. Chamavam-na de perigosa. Chamavam-na de tudo, exceto de humana. Marcus reconheceu aquele olhar na foto dela, o olhar selvagem e sufocante de alguém que lhe disseram que era quebrada tantas vezes que começou a acreditar nisso. Ele não sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que desafiaria tudo o que ele acreditava sobre dinheiro, poder e redenção. Tudo começou na manhã seguinte, quando Marcus chegou para seu turno matinal. Houve tumulto perto do saguão. Carros de polícia do lado de fora. Segurança do prédio por toda parte. E então, molhada da chuva, tremendo de frio, com um moletom roubado, estava Madison Sinclair. Ela tinha sido encontrada dormindo na escadaria do prédio. Os advogados do pai dela já estavam ligando. Marcus observou de longe enquanto a segurança a escoltava até um escritório. Ele continuou passando pano, mas não conseguia parar de ouvir. A voz dela, aguda, cortante, agressiva, ecoava pelos corredores enquanto ela brigava com o pai ao telefone. "Eu não vou voltar", ela gritou. "Você não pode me obrigar a voltar lá. Prefiro morar na rua do que voltar para aquele lugar." Os advogados de Richard Sinclair chegaram 1 hora depois. Eram do tipo de advogados que vestiam ternos sob medida e sorriam de forma fria. Eles estavam no escritório do gerente do prédio, falando baixo sobre litígios, sobre o estado mental de Madison, sobre a situação que precisava ser gerenciada. Foi então que um dos advogados percebeu Marcus passando pano por perto, sua presença tão discreta que eles nem o tinham visto. "Você", disse o advogado com tom desdenhoso,
A garota do escritório de segurança. Ela disse alguma coisa para você? Marcos parou de passar pano. Ele se virou lentamente. Encontrou o olhar do advogado com uma firmeza que parecia surpreender o homem. Não, senhor, disse Marcos calmamente. Eu só limpo. Mas ele tinha ouvido tudo. Até o meio-dia, Richard Sinclair tinha chegado ao prédio. Ele era exatamente o que Marcos esperava. Terno caro, relógio caro, o tipo de homem que acreditava que o mundo era uma equação que podia resolver com capital suficiente. Ele estava na sala de segurança, olhando para sua filha com uma expressão que era parte frustração, parte medo, parte algo mais difícil de nomear. Madison, isso termina agora, disse Richard, com a voz de alguém acostumado a ser obedecido. Você vai voltar para casa. Nós providenciamos um psiquiatra particular, o melhor do país. Você precisa de ajuda e vamos conseguir essa ajuda para você. Preciso de ajuda? Madison riu amargamente. Seu cabelo estava desgrenhado, seus olhos vazios, mas ainda havia fogo nela. Você é quem precisa de ajuda. Você é quem não conseguiu aceitar que sua filha não quer administrar sua empresa, que ela não quer ser você. O que você quer não importa agora, disse Richard friamente. O que importa é que você está instável e você é uma responsabilidade. O conselho está perdendo a confiança. A imprensa está questionando meu julgamento como pai. Então sim, você vai para aquela instalação e vai ficar lá até se recuperar. O rosto de Madison se contorceu, mas ela não chorou. Ela apenas olhou para o pai com uma devastação que fez algo mudar no peito de Marcos. Ele deveria estar limpando o banheiro perto do escritório de segurança. Em vez disso, ele se viu de pé no corredor, com a esfregona na mão, ouvindo enquanto Madison era praticamente arrastada para fora da sala pelo segurança do pai. Na manhã seguinte, Marcos chegou ao trabalho e encontrou uma nota esperando por ele no armário. Era do gerente do prédio. Sr. Webb, o Sr. Richard Sinclair solicitou seus serviços pessoalmente. Por favor, dirija-se ao escritório do ático no 68º andar, às 8 horas. DM. Marcos leu 3 vezes. Ele olhou para o endereço escrito na margem. O prédio ao qual a nota se referia era a Sinclair Tower, um dos escritórios corporativos mais poderosos de Manhattan. Suas mãos tremeram levemente ao colocar a nota de volta. Ele não fazia ideia de por que um bilionário gostaria de ter qualquer relação com ele. Às 7h50, Marcos estava em um elevador subindo em direção ao ático. Seu reflexo no aço polido mostrava um homem de roupas de trabalho, segurando um esfregão, prestes a entrar em um mundo do qual ele não tinha nada a ver. Mas sua mente continuava voltando para o rosto de Madison, para o desespero em sua voz, para a maneira como o pai dela olhava para ela com algo que não era exatamente amor. As portas do elevador se abriram para uma área de recepção que parecia pertencer a uma revista de arquitetura. Janelas do chão ao teto. Design minimalista. Tudo em seu lugar. Uma mulher que parecia ter sido esculpida de gelo o cumprimentou. Sr. Webb, o Sr. Sinclair está esperando. O escritório ficava no canto, oferecendo uma vista de Manhattan que deixava Marcos tonto. Richard Sinclair estava ao lado da janela, de costas, como se estivesse pensando pensamentos importantes demais para pessoas normais. Sr. Webb, disse Richard, finalmente se virando. Obrigado por ter vindo. O senhor me chamou, senhor, respondeu Marcos cuidadosamente. Sim, tenho um trabalho para você. É incomum e requer discrição. Richard fez um gesto em direção a uma cadeira de couro. Marcos permaneceu de pé. Minha filha, você deve ter ouvido falar dela, tem alguns problemas comportamentais. Ela é resistente à autoridade, ao tratamento, à ajuda. Todos que contratei para cuidar dela fracassaram. Cuidar dela? Disse Marcos em voz baixa. Lidar com ela, se preferir, continuou Richard, como se Marcos não tivesse falado. Preciso de alguém que possa observá-la sem julgamento, que entenda as pessoas. O escritório de segurança me disse que você percebe detalhes, que você é silencioso, mas atento. Eu vou te pagar $200 mil por ano para ser o companheiro de Madison, para estar perto dela,
para entender o que ela precisa sem tentar controlá-la. Você consegue fazer isso? Marcus deveria ter dito não. Deveria ter saído. A oferta era insana. Era mais dinheiro do que ele tinha ganho na vida toda. Por quê? Perguntou Marcus ao invés disso. Richard Sinclair piscou, como se ninguém tivesse perguntado a ele por que antes. Porque todo mundo falhou, ele disse finalmente. Porque estou perdendo ela, e não sei como impedir isso. Por um momento, Marcus viu algo nos olhos de Richard que não era o bilionário. Era apenas um pai, se afogando. Preciso saber primeiro sobre sua filha, disse Marcus. A verdadeira ela, não o diagnóstico, não as histórias da mídia. Quem é Madison? Richard Sinclair olhou para Marcus por um longo momento, como se estivesse decidindo se podia confiar naquele homem. Então ele se afundou na cadeira e começou a falar. Madison tinha sido brilhante quando criança, dotada em música, matemática, línguas. Mas à medida que envelhecia, ela se tornava cada vez mais resistente ao caminho que Richard havia traçado para ela, assumir a empresa, expandir o império, continuar o legado Sinclair. Ela queria ser musicista, uma artista, algo que Richard considerava frívolo. Quanto mais ele insistia, mais ela resistia. Eventualmente, a resistência virou raiva. A raiva se transformou em algo mais sombrio, autossabotagem, comportamento imprudente, fugir. Eu achava que, se a amasse o suficiente, controlasse as coisas o bastante, proporcionasse recursos suficientes, ela entenderia. Disse Richard calmamente. Que ela veria que eu estava tentando ajudá-la. Em vez disso, fiz com que ela me odiasse. Marcus assentiu lentamente. Deixe-me conhecê-la, disse ele. Não como um manipulador, como uma pessoa. Madison estava sendo mantida no penthouse, um espaço amplo no 60º andar que parecia uma prisão de luxo. Ela estava sentada em seu quarto, olhando para a cidade quando Marcus entrou. Ela nem sequer olhou para ele. Seu pai me contratou, disse Marcus, sentando-se do outro lado dela. Para me consertar, disse Madison amargamente. Para ouvir, corrigiu Marcus. Sou o Marcus. Sou zelador de um prédio no Bronx. Tenho uma filha da sua idade. Minha esposa nos deixou quando minha filha tinha 8 anos. Tenho criado ela sozinho desde então. Os olhos de Madison se voltaram para ele pela primeira vez. Como é sua filha? Inteligente, raivosa, assustada na maior parte do tempo. Raivosa porque ela está assustada. Marcus fez uma pausa. Ela quer ser programadora. Seu pai, que sou eu, não entendo de código. Não entendo a maioria das coisas que ela ama, mas tento ouvir ao invés de tentar consertar ela. Funciona? Madison perguntou baixinho. Não, respondeu Marcus com honestidade. Às vezes, mas a tentativa importa mais do que o sucesso. Nas semanas seguintes, Marcus se tornou uma presença constante na vida de Madison. Ele não tentou mudá-la. Não relatou a Richard suas observações. Em vez disso, ele simplesmente passou tempo com ela. Ele ouvia quando ela falava sobre música, perguntava perguntas ao invés de fornecer respostas. Estava presente de uma forma que parecia estranha para Madison, sem agenda, sem julgamento. Lentamente, algo mudou. Madison começou a confiar nele. Ela tocava piano para ele, não para impressionar, mas porque era a única maneira de expressar o que as palavras não podiam. Marcus ouvia na escuridão da sala de música, ouvindo não apenas as notas, mas a dor, a saudade, a inteligência feroz de uma garota tentando sobreviver em um mundo que queria que ela fosse algo que ela não era. Uma noite, Richard veio procurar Marcus no escritório. Ela é diferente, disse Richard. Posso ver isso, seja o que você estiver fazendo. Não estou fazendo nada, interrompeu Marcus suavemente. Apenas aparecendo, apenas deixando ela ser quem ela é, sem tentar moldá-la. Ela precisa fazer faculdade de negócios, disse Richard, com a antiga ponta de raiva retornando à sua voz. Ela precisa entender seu futuro. O futuro dela é dela para construir, respondeu Marcus. Não é seu para planejar. Algo endureceu no rosto de Richard.
Estou pagando a você $200.000 por ano para ajudar minha filha, não para questionar minha paternidade. Então você recebeu o que pagou, disse Marcus calmamente. Ela está melhor, está se recuperando, mas não porque estou controlando ela, porque estou aceitando ela. Na manhã seguinte, Marcus recebeu uma ligação de Richard. Madison tinha fugido novamente. Desta vez, ela deixou uma nota. Não posso ficar em uma gaiola, mesmo que tenha uma vista. Marcus a encontrou no último lugar que alguém pensaria em procurar. O prédio no Bronx, onde ele trabalhava. Ela estava em sua pequena sala de funcionários, sentada na sua mesa, olhando fotos de Amélia. Precisei ver de onde você veio, disse Madison quando ele entrou, para entender como você pode ser tão... não quebrada, depois de tudo. Estou muito quebrado, disse Marcus, sentando-se ao lado dela. Estou apenas quebrado de uma forma que aprendi a continuar. Sua filha, disse Madison, apontando para uma foto. Ela olha para você do jeito que eu olho para meu pai, como se ela quisesse consertá-lo. Essa é a carga que colocamos sobre nossos filhos, disse Marcus suavemente. Fazemos da nossa dor a responsabilidade deles. Madison olhou para ele. Meu pai me mandou embora para uma clínica. Você sabia disso? Ele queria me consertar medicamente. Quando isso não funcionou, ele te contratou. Ele ainda está tentando controlar o resultado. Sim, disse Marcus, mas ele também está aterrorizado de perder você. Isso o assusta mais do que qualquer coisa. Isso não torna tudo certo, sussurrou Madison. Não, concordou Marcus. Não torna, mas torna compreensível. Madison ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse, quero falar com ele. Não sobre a empresa, não sobre o meu futuro, sobre ele, sobre o que ele tem medo. Essa conversa aconteceu no escritório de Richard naquela noite. Marcus esperou do lado de fora, dando-lhes privacidade. O que ele ouviu através da porta parcialmente aberta foi o som de um pai e uma filha, finalmente, conversando como humanos em vez de oponentes. Richard admitiu que tinha medo. Medo de que sua filha falhasse, sofresse, provasse que ele estava errado sobre a importância de construir um império. Madison admitiu que estava com raiva, de estar controlada, de ser esperada a querer o que seu pai queria, de um mundo que continuava a dizer-lhe para ser alguém diferente. Mas, mais do que isso, ela admitiu que tinha medo de desapontá-lo. Eu também não quero te desapontar, disse Richard com a voz embargada, mas tenho tentado controlar tudo e estou perdendo você. Eu não quero que você me perca, disse Madison. Só quero que você me deixe ser eu mesma. Quando saíram daquela conversa, ambos estavam chorando. Mas algo tinha mudado. Nem tudo estava resolvido. Nunca está. Mas a possibilidade de cura tinha se aberto. Richard chamou Marcus para o escritório. Estou promovendo você, disse Richard sem rodeios. Título oficial, diretor executivo da Fundação Sinclair. Vamos financiar programas para jovens em risco. Programas que os aceitam como são, sem tentar moldá-los. Quero que você administre isso. Marcus sentiu o mundo inclinar um pouco. Senhor? Não me chame de senhor, interrompeu Richard. Meu nome é Richard, e eu lhe devo uma dívida que nunca poderei pagar. Você devolveu minha filha para mim, fazendo algo que eu não pude. Você deixou ela ser ela mesma. 6 meses depois, Marcus estava em um novo escritório no edifício da Fundação Sinclair. Amélia tinha saído da escola pública para um programa especializado para jovens programadores, financiado pela Fundação. Madison estava na escola de música, estudando composição, sua raiva transformada em arte. E Richard Sinclair finalmente aprendeu que a coisa mais valiosa que poderia dar à sua filha não era controle, dinheiro ou um futuro predeterminado. Era aceitação. Uma noite, Marcus encontrou Richard na sala de música, ouvindo Madison tocar. Ela estava compondo sua própria peça agora, algo que não soava como nada mais, algo que soava exatamente como ela. Quando terminou, ela olhou para cima e sorriu. Não para o pai, mas para Marcus. Um sorriso que dizia obrigado. Um sorriso que dizia, estou bem. Richard se virou para Marcus e seus olhos também estavam marejados. Sabe o que percebi? Disse Richard calmamente.
Passei tanto tempo tentando construir um império que esqueci de construir um relacionamento com minha filha. Ainda não é tarde, disse Marcus. Ela ainda está aqui. Por sua causa, respondeu Richard. Marcus balançou a cabeça. Por causa dela. Porque ela foi corajosa o suficiente para fugir e inteligente o suficiente para saber que o amor não deveria parecer uma prisão. Nos meses que se seguiram, a jornada de Madison tornou-se pública. A história dela, filha de um bilionário que rejeitou riqueza e expectativas para encontrar seu próprio caminho, foi destaque em revistas e podcasts. Mas a verdadeira história, aquela que mudou tudo, era invisível às câmeras. Um pai solteiro do Bronx que entendeu que, às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer por outra pessoa é simplesmente vê-la. Não para consertá-la. Não para controlá-la. Não para transformá-la em algo mais palatável. Apenas vê-la. E escolher amá-la mesmo assim. Madison eventualmente se apresentou no Carnegie Hall. Não porque seu pai exigiu, mas porque a música era sua linguagem. E no público estavam Marcus, com Amélia ao seu lado, e Richard, finalmente em paz com o fato de que os sonhos de sua filha não tinham nada a ver com os dele. O império que Richard Sinclair tinha construído acabaria passando para outra pessoa. Mas o verdadeiro legado, aquele que importava, estava sentado naquela sala de concerto, assistindo a uma jovem tocar uma música que vinha de sua alma, finalmente completa. Ela era impossível, disse Richard a Marcus durante o intervalo, com os olhos na filha no palco. Todo mundo dizia isso, mas ela não era impossível. Ela só precisava de alguém que parasse de tentar consertá-la e começasse a tentar entendê-la. Marcus assentiu, pensando em sua própria filha, pensando em todas as Madisons e Amélias do mundo, desesperadas para serem vistas como realmente são. Isso não é impossível, disse Marcus calmamente. Isso é amor. Amor de verdade. Aquele que não vem com condições. No palco, Madison continuava a tocar, seus dedos voando pelas teclas, criando beleza a partir da dor, transformando seu silêncio em música que resistiria a impérios. Naquele momento, o impossível se tornou real.